Boa madrugada para você, bem-vindo em mais uma Madrugada Astral aqui direto pela Vibe Mundial, também em transmissão simultânea com a Astral TV. Eu sou o Pai Anderson, dirigente da Oca dos Caboclos, um terreiro que fica localizado ali bem próximo da estação Carrão do metrô aqui em São Paulo, onde nós temos atendimentos semanais com entidades de Umbanda. Nesse próximo domingo, atendimento com a linha dos baianos. Se você precisa de um passe, se você precisa de um atendimento, é só ir direto na Oca dos Caboclos, o atendimento é gratuito, nós vamos receber você com o coração aberto, com os braços abertos. Bom, se você não me conhece, eu peço licença para entrar nos seus caminhos hoje, eu peço licença na sua noite, na sua madrugada, para falar de assuntos de espiritualidade, para falar de assuntos que contribuem com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento, enfim, com tudo isso que leva a nossa vida e eleva a nossa vida para um outro patamar. Bom, se você quiser falar com o Pai Anderson, é só seguir lá no Instagram, o @Oca dos Caboclos, ou também através do WhatsApp 11 95737 5453. Eu vou repetir, vou esperar você pegar a caneta, esperar você pegar seu celular para anotar o número. 11 95737 5453. Daqui a pouco eu repito o número. E hoje nós vamos falar, todas as semanas nós falamos de assuntos que estão ligados com a espiritualidade. E hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Antes de falar de assunto polêmico, toda quarta tem Pod Pai na Astral TV, a partir das 20 horas, que eu entrevisto convidados incríveis. Então, vai conhecer o nosso projeto Pod Pai todas as semanas na Astral TV, no canal 33.3 em São Paulo. Também várias transmissões através da Astral TV. Você consegue nos assistir quartas às 8, sábados às 11h30 da manhã. E essa semana, na próxima semana, inclusive na quarta-feira, tem um convidado especialíssimo. Eu espero você lá no Pod Pai também às quartas-feiras. Bom, para a gente falar sobre perdão nesta madrugada, vamos tratar desse assunto que é um assunto tão polêmico, tão complexo, tão difícil de ser falado, mas que está na nossa vida incondicionalmente. Então, não dá para pensar em viver, não dá para pensar em trilhar caminhos sem pensar no perdão, ou antes disso, sem pensar na mágoa, né? E quanto que isso interfere na nossa vida e o quanto isso prejudica também os nossos caminhos espirituais, porque eu sempre digo, o perdão, né, quando a gente tem uma mágoa de alguém, quando a gente tem uma mágoa de uma pessoa, de uma situação, essa mágoa nunca está do outro lado. Essa mágoa sempre está dentro de nós. Essa mágoa sempre fica conosco. E às vezes a gente acha que nós precisamos perdoar o outro. E na verdade não é bem isso. Nós precisamos nos perdoar, nós precisamos eliminar essa mágoa do nosso coração, nós precisamos tirar essa energia da nossa vida para que nós possamos seguir um novo caminho. Muitas vezes o perdão ele fica atrelado a uma outra coisa da nossa vida, que é a prisão naquela situação. Então a gente fica ali magoado com alguma coisa, a gente fica ali entristecido com alguma situação de vida, a gente fica ali com alguma situação, né, como eu disse para vocês, presa ali do passado, e a gente não consegue dar os próximos passos da nossa vida. E aí a gente não perdoa. Então, quando a gente exerce o perdão, quando a gente faz, né, desse atributo da nossa vida uma coisa que permeia todas os nossos outros caminhos, isso permite com que nós possamos seguir em frente. E todos nós precisamos seguir em frente. Você precisa seguir em frente. E eu também, e todas as pessoas desse universo precisam. E a partir do momento que nós ficamos presos a essas situações do passado, ficamos presos a essas mágoas do passado, nós ficamos ali, inertes, né, parados, entristecidos, muitas vezes com princípios, né, de questões psicológicas, né, de um princípio de depressão, de um princípio de angústia e de outras coisas ruins que acabam acometendo o nosso caminho por conta de um sentimento negativo, por conta de um sentimento que não vai nos levar a lugar algum. Quando a gente não perdoa, a gente fica preso, como eu já falei para você, a gente fica dentro daquela situação. E quando a gente perdoa, a gente se liberta.
E todos nós precisamos dessa libertação, independente de qual foi a situação, independente da mágoa, independente de qualquer coisa. Entregue ao universo, entregue aos seus mentores, se você acredita neles, entregue às suas entidades espirituais e deixe que, se houver algo a ser feito por aquela história, por aquela coisa que aconteceu, que seja feita por eles e não por você. Não prejudique ainda mais o seu caminho, não prejudique ainda mais a sua vida, ficando preso a essa situação por mais tempo. Então, existem passagens bíblicas de perdão, existem histórias bíblicas sobre o perdão, que nós temos que perdoar 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, infinitamente nós vamos ter que perdoar. Nós vamos ter que permitir que o universo cumpra o seu papel. Então, como eu disse para você nessa noite, nessa madrugada, que é um assunto polêmico, que é um assunto que mexe muito com a gente, porque todos nós já passamos por alguma situação na vida, que tivemos que olhar para aquela situação e pensar, será que eu perdoo essa pessoa? Será que eu perdoo essa situação? Será que eu me perdoo de tudo isso que às vezes eu mesmo fiz no meu caminho, às vezes que eu mesmo deixei no meu caminho? Será que eu devo fazer isso? E a resposta é sempre sim, você deve perdoar, por mais difícil que seja. E o perdão, ele começa com a aceitação e com entendimento sobre aquela situação. Às vezes a gente é muito duro e olha para as coisas com uma ótica única, do nosso ponto de vista, da nossa régua de medidas, e a gente esquece de olhar para o outro. E muitas vezes, coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem porque nós permitimos que elas acontecessem. Nós também não temos isenção total da culpa. Muitas vezes nós permitimos que aquilo acontecesse. E às vezes tem outras pessoas envolvidas nessa situação, às vezes tem outras histórias envolvidas nessa situação e criam todo esse aspecto negativo. E a mágoa e a tristeza e esse comportamento de não perdoar, e eu vou até usar uma palavra que é muito forte, muito negativa quando a gente fala de palavras, que é odiar. Quando a gente passa a ter este sentimento, nós precisamos ainda mais perdoar. Perdoar, porque o ódio, né, essa palavra ruim, esse sentimento negativo, escuro, ele fica preso dentro do nosso coração. E este sentimento vai prejudicando a nossa mentalização, a nossa energia, o nosso conduzir a vida. E falo para você que tá nos ouvindo aqui na Vibe, que as coisas, elas têm tempos para acontecerem, tem momentos, e eu entendo você perfeitamente se você me disser, eu tenho uma situação que eu não consigo hoje, mas coloque essa situação sobre uma ótica diferente. Você não é obrigado, por perdoar alguém ou alguma situação, a conviver novamente com tudo aquilo. Você não é obrigado a isso. Mas carregar outros sentimentos que estão ligados ao perdão, isso não é interessante para a sua vida, não é interessante para a sua caminhada. Observe o quanto você deixou de viver por conta desse perdão. Às vezes é um perdão em família, às vezes é um perdão de relacionamento, às vezes é um perdão da pessoa que trabalha com você. Perdoe. Não, você não é obrigado a seguir com essa pessoa, se essa é a sua dúvida. Perdoe, siga seu caminho e permita que a pessoa também siga o dela, ou as pessoas sigam os delas. Existe muita gente hoje na depressão, existe muita gente hoje em momentos de tristeza, de angústia, que não entendem o porquê vivem isso, mas carregam dentro do seu coração muita energia negativa, carregam dentro de si muita tristeza, carregam dentro de si muitas coisas que poderiam ser diferentes. Bom, vamos continuar falando sobre perdão, falando sobre mudanças, né? Mudanças de vida, mudanças de comportamento, mudança de energia.
Domingo agora, te faço um convite. Se você quer falar com alguma entidade espiritual, atendimento gratuito lá na Oca dos Caboclos, basta nos seguir @Oca dos Caboclos lá no Instagram ou no meu WhatsApp 11 95737 5453 11 957375453. Você fala com o Pai Anderson direto nesse número, é só me chamar que nós conversamos. Tem gira domingo agora, gira de baianos. Espero você lá na Oca. Basta ir, o atendimento é gratuito, você vai ser muito bem recepcionado por todos os filhos da casa e vai ter oportunidade de conversar com alguma entidade. Quem sabe não é alguma entidade que vai direcionar o seu coração, direcionar você para deixar essas coisas de lado. E às vezes a gente tem que deixar as coisas de lado. Sulamita, que é minha cigana, que é um guia que me acompanha, ela diz uma coisa muito forte, uma frase muito forte, que é: tudo aquilo que não pertence mais da sua vida, que caiu da carroça, da forma como ela fala, deixe para trás. Deixe para trás. Às vezes está pesado demais, às vezes está leve demais, às vezes não faz mais sentido na sua vida da forma que está. Deixe e siga o seu caminho. Permita também que essas pessoas, que essas coisas, que esses momentos, eles tenham o seu fluxo, eles tenham o seu ciclo. Muitas pessoas, elas não perdoam as outras pessoas, mas continuam no convívio com essas pessoas. E qual é o sentido de tudo isso? Qual é o sentido para a sua vida de tudo isso? Será que não está na hora de você fazer eu vou dizer uma revolução nos seus sentimentos, ou usar essa palavra que é forte também, né? Mas será que não está na hora dessa revolução? Será que não está na hora do seu despertar? Será que não está no momento de você parar? A vida, o nosso tempo é muito curto. É muito curto para que a gente carregue sentimentos tão ruins, para que a gente carregue tantas mágoas, para que a gente carregue tantas coisas. O nosso tempo, o Pai Anderson vai repetir, o nosso tempo é curto. O nosso tempo é curto. É uma fração de segundos. De repente, ontem eu tinha 20 anos. Hoje eu já não tenho mais. Aliás, o Pai Anderson tem mais de 40 anos. Mas passou tão rápido, passa tão rápido e demora muito mais a passar quando os nossos pensamentos, as nossas energias, elas estão focadas nesse passado, nessas angústias, nessas tristezas. Então faça uma reflexão, eu vou te ensinar a fazer um banho para que você refresque a sua cabeça. Esse você pode tomar de cabeça, não há nenhum problema. Porém, se o seu dirigente espiritual não recomenda, converse com ele antes de fazer. Mas esse você pode, porque não vai interferir nas suas energias de ligação com as suas energias de entidades. Você vai misturar hortelã, folha de hortelã, com água de coco. Essa água de coco não pode ser aquela água de coco de caixinha, tá, pessoal? É uma água de coco que você vai extrair do próprio coco, tá? De preferência do coco verde, daquele coco que a gente toma na praia. Você pega a água do coco verde e você vai macerar água de coco verde com folhas de hortelã, tá? Macera todo esse banho. Macerar é você esfregar com as mãos, com força, né? Você vai esfregar essa energia, você vai pedir e você vai tomar esse banho de cabeça. Essa energia, tanto da água de coco misturada com o hortelã, vai favorecer que os seus pensamentos eles fiquem mais leves. Ele vai permitir que os seus pensamentos fiquem mais leves. Vou te ensinar uma outra coisa para que você passe também na sua casa. Você vai pegar capim cidreira ou erva cidreira, você vai fazer um chá de erva cidreira, ferver a erva cidreira. Se ela estiver fresca, você não vai macerar, porque a erva cidreira ela tem uma fibra que acaba às vezes machucando as nossas mãos. Então você vai ferver tanto ele seco quanto ele
verde, né, o capim-cidreira, você vai ferver, vai fazer uma espécie de um chá, vai pegar um borrifador, se você tiver um borrifador na sua casa, aqueles que, né, de spray, borrifador, senão você vai até uma loja de R$ 1,99, que normalmente vendem esses borrifadores, você vai colocar esse chá lá dentro frio, tá? Não vai colocar quente, você vai colocar esse chá frio e você vai borrifar esse chá pela sua casa. Isso vai fazer com que as energias também, essas energias mais densas, elas possam ser libertadas do seu ambiente. Muitas vezes, já fiz inclusive um programa aqui na Vibe Mundial falando sobre isso, muitas vezes a energia densa, ela também está presente na nossa casa e não adianta só limpar, não adianta só tirar os nossos pensamentos negativos. Nós precisamos também limpar o nosso ambiente, onde nós moramos, a nossa casa. Então, muito importante. Então, faça a limpeza da sua casa, faça a sua limpeza pessoal, né? Procure buscar sintonia. Você vai ver como muitas coisas vão mudar nos seus caminhos. Você vai perceber como muitas coisas vão deixar de ter determinadas importâncias que não existem, que não têm importância. Muitas vezes você dá importância demais para algumas coisas que não têm importância. Pare para pensar. E outras coisas que são importantes, que você deveria valorizar, você não valoriza. Então, de novo, 7 vezes 7 vezes 7, perdoe sempre, independente do motivo, independente da situação. Não é você que deve julgar. Existem os juízes da terra, e existe um juiz no céu, existe um juiz no plano espiritual. Existem as pessoas, os espíritos que fazem toda essa condução dessas coisas para quando as coisas estão certas ou quando elas não estão. Então, permita-se ir à frente, ir para frente, caminhar, seguir a sua vida, ser feliz. E ser feliz é algo tão simples. Tão simples. Depende de você. Depende daquilo que você coloca como felicidade. E a felicidade, ela não está em numerários. Muita gente fala que dinheiro compra felicidade. Não compra, não. Não compra. Isso é uma bobagem, né, que inventaram também, falando sobre dinheiro compra felicidade. Ah, pai, mas ajuda a comprar a felicidade? Será que ajuda mesmo, gente? Será que ajuda? Porque muitas vezes a gente passa por umas situações difíceis da vida que a gente diz assim, eu tenho tudo na minha vida, tudo, mas eu não tenho uma determinada coisa. Eu tenho inclusive dinheiro, mas eu não tenho uma determinada coisa. Muitos de vocês já devem ter passado por situações de saúde que o dinheiro não compraria a solução daquilo. Por outras situações que o dinheiro não compraria. Dinheiro compra coisas materiais. E a nossa felicidade, ela não está só nas coisas materiais. Ela está nas coisas espirituais, ela está nos momentos que a gente vive que não dependem de dinheiro. A nossa felicidade, ela está em outros lugares. E quando a gente olha só para o dinheiro e quando a gente olha só para essa situação, a gente tem um olhar míope. E quando nós passarmos por determinadas situações que nós acharmos que o dinheiro compra e o dinheiro naquela situação não comprar, você vai entender o que eu estou dizendo. Não estou te desejando nada de ruim, não é isso. Estou só te dizendo constatações que a vida nos faz passar. São só constatações, nada mais. Então, nem dinheiro compra felicidade, nem carro compra felicidade, nem casa compra felicidade, nem casamento compra felicidade. São as pequenas coisas, são os pequenos olhares que são as coisas que de fato mudam a nossa vida. Já vi inúmeras pessoas que tinham condições financeiras muito boas, que tinham tudo aquilo que queriam, mas não tinham paz. E o dinheiro não comprava paz. Já vi muita gente com muito dinheiro e não conseguir comprar sua própria saúde. Já vi pessoas com casas fabulosas e dentro dessas casas um verdadeiro
um verdadeiro, eu não gosto de usar essa palavra, mas um verdadeiro inferno. A vida, um verdadeiro inferno. E com casas fabulosas, com casas lindíssimas. E aí eu te pergunto de novo, dinheiro compra? Não compra. Não compra. Dinheiro não compra amor. Não esse amor. O amor verdadeiro, genuíno, não compra. Dinheiro compra perdão? Também não compra. Também não compra. Então, se liberte. Permita viver novos tempos. Permita viver uma nova vida. Se permita ser feliz, se permita conhecer coisas novas, pessoas novas, sabores novos, situações novas. Se permita viver. Você vai ver como tudo vai mudar. Deixe para trás o que tem que ficar para trás, vá para frente. Procure coisas novas. E nem tudo aquilo que você passou, você vai ter que passar de novo. Nem todas as pessoas que te magoaram outras pessoas farão o mesmo. Então nós não podemos perdoar também com o pé atrás, não permitindo que outras coisas aconteçam. Não, permita. Permita, claro, com mais atenção, claro, com mais detalhe. Mas não deixe de viver. Não deixe. Entende o que eu digo? Hoje eu estou bastante pensativo de muitas coisas. Aliás, alguns dias eu estou bastante pensativo de muitas coisas. E também de muitas vezes que eu julguei outras pessoas, que eu julguei situações, olhando só ao meu lado, olhando só a minha ótica, olhando só o meu, né? E muitas vezes ficando magoado também. Mas a maturidade, ela vai trazendo pra gente, ela vai ensinando a gente que nem tudo é ferro, que nem tudo é fogo. Que a gente fica preso nas bobagens da vida e esquece de viver. Esquece de viver, esquece de seguir o nosso caminho. Esquece, infelizmente esquece. Bom, então queria te agradecer aí por ter me ouvido. Deixa eu falar, dar uns recadinhos aqui, daqui a pouco eu já vou embora, vou deixar você aí refletindo tudo aquilo que nós falamos hoje. Deixa eu dar os meus recadinhos. Domingo agora, Gira de Baianos, a linha dos Baianos, que é uma linha maravilhosa, que trabalha ajudando a desmanchar coisas negativas dos nossos caminhos, ajudando a direcionar a nossa vida, ajudando fazendo com que a gente consiga enxergar novos momentos do nosso caminho. Então, Linha dos Baianos, lá na Oca dos Caboclos, domingo agora, atendimento gratuito a partir das 3 horas da tarde, ali bem pertinho da estação Carrão do metrô. Você pode ir direto de metrô para lá, dá para parar o carro também na frente, tem bastante locais ali próprios para parar o carro, é bem tranquilo lá, nossa região onde nós estamos, e atendimento com a Linha dos Baianos a partir das 3 horas da tarde, gratuito. A gente espera você. Para falar com o Pai Anderson é no 11 95737 5453, 11 95737 5453, esse é meu WhatsApp, ou acha a gente lá no Oca dos Caboclos no Instagram. Eu coloco sempre conteúdos bem interessantes lá sobre espiritualidade, sobre Umbanda, sobre caminhos. Ensino também a fazer coisas para você seguir a sua vida. Eu te ensinei hoje aqui no programa um banho para aliviar a sua cabeça, para aliviar as suas situações que você está vivendo hoje no dia a dia, misturando hortelã com água de coco. Só isso. Mistura isso, joga de pescoço. Aliás, pescoço não, pode jogar de cabeça para baixo, que vai ajudar muito. Então, segue a gente lá no Oca dos Caboclos no Instagram, me chama no WhatsApp se você quiser conversar. Gira domingo agora, Gira de Baianos, nesse próximo domingo a partir das 15 horas. Tem um livro do Pai Anderson, Encantos Ciganos, um livro lindíssimo que eu escrevi que fala sobre os caminhos ciganos e tudo aquilo que os ciganos representam na minha vida. Tem pratos, tem histórias, tem pós, tem banhos, tem muita coisa legal. Só chamar a gente no WhatsApp que você também tem acesso ao livro Encantos Ciganos e seguir toda a nossa programação. E não esquece, toda quarta-feira, 8 da noite, tem Pod Pai, o meu podcast,
lá na Astral TV. Aliás, aqui na Astral TV, se você está nos assistindo, ou se você está na Vibe Mundial agora me ouvindo, no canal 33.1, direto no www.astraltv.com.br, tem o programa Pode Pai, todas as quartas às 8 da noite, com convidados especialíssimos falando sobre suas vidas. Eu vou ficando por aqui, deixando você nessa madrugada, te desejando uma excelente sexta-feira e um magnífico final de semana, e que os orixás te protejam sempre. Fica com Deus.